Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo, o encerramento do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Está falando de luz. Alqueire é uma espécie de acendedor de luz no tempo antigo. Candeia, aliás, o alqueire significa até um leito, esconder a luz debaixo da cama ou de um cesto. Então vamos. Os conhecimentos espirituais não devem ficar ocultos egoisticamente, mas divulgados em benefício de todos. Essencialmente, esse capítulo tem por fim que nós aprendamos isso. Só isso, se nós aprendermos, não precisava nem usar mais slides, mas vamos usar. É para facilitar a nossa compreensão geral. Já foi apresentado esses 4 slides aí, pela Cíntia, aliás, pelo Américo, esses 2 de cima, e pela Cíntia, o mais tarde, e o banquete pelo Márcio. Então, luz da candeia simboliza conhecimentos espirituais dentro do contexto desse capítulo. Na verdade, a luz da candeia representa também o conhecimento científico sob outra consideração. Luz sob reserva é sabedoria, revelar só o que pode ser recebido pela compreensão do próximo, pela necessidade, pelo interesse. Jesus fez isso com as parábolas. E não precisamos ter pressa, não, porque mais tarde o cristianismo foi ser inserido no centro do paganismo. Então, os romanos tiveram a oportunidade de recebê-lo. Parecia impossível. E o banquete? Esse banquete, meus irmãos, é alguma coisa excepcional, muito bem apresentado pelo Márcio. Esse banquete representa a alimentação espiritual dos ensinamentos. Jesus estava lá no meio de um banquete físico, né, de matérias para serem alimentadas, etc., e foi questionado. Como é que ele ia aparecer no meio de pecadores? E ele explicou, ora, não são os sãos que precisam de médico. Por quê? Porque ele ia ensinar. Ele aproveitava todas as oportunidades para nos ajudar a curar as nossas enfermidades. Então, até hoje, esse banquete está valendo, ele está fazendo esse banquete conosco. Aí eu pergunto para vocês, como é que está a nossa saúde? Você sabe avaliar a sua saúde sob o ponto de vista do banquete que Jesus estava fazendo? De alimentação espiritual? Sabe? Vamos ver. Nossa saúde está aqui, meus irmãos, em cumprir a vontade de Deus. Moisés, há mais de 3.000 anos, recebeu por psicografia os ensinamentos, os 10 mandamentos. Ele foi um enviado de Jesus. Depois, 3 milênios e pouco depois, Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, as leis morais. Essas leis morais representam a sociologia espírita, que considera a influência da realidade do mundo espiritual, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, influenciando no comportamento humano. Foi muito importante para a humanidade. Mas, realmente, a luz do mundo está no Evangelho de Jesus, que Allan Kardec coordenou muito bem, fazendo uma divisão dos assuntos que muita gente não consegue enxergar ainda. Por exemplo, para amar a Deus, nós temos que estudar esses 4 primeiros capítulos, amar a si mesmo,
estudar do 5 ao 10, amar o próximo, estudar de 11 ao 14 e depois aplicar todo esse amor a todas as circunstâncias da vida. E Jesus disse: eu sou o mundo, não é? No Evangelho de João, capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo está nos evangelhos de Jesus. Muito bem, nós não podemos esconder essa luz. É a lição dessa noite. Alguma coisa nós já temos dentro de nós dessa luz do mundo. E a focalização do capítulo 24 é o ensino, a educação, no qual Kardec era um mestre. Por isso mesmo ele organizou o capítulo 24 de forma excepcional. A luz está no mundo, como nós vemos. Mas como ensinar o que se sabe? Foi a primeira parte que aqueles nossos irmãos já apresentaram nas 3 reuniões anteriores, não é? Não candeia sobre o alqueire, porque falava por parábolas. Não procurar os pagãos? Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Esse é o método. E nós temos que usar também com a proporção dos nossos conhecimentos, sempre muito menores, para ajudar, auxiliar e ensinar a coisa que já aprendemos. E o que nos falta aprender? Kardec dividiu o capítulo maravilhosamente, porque o que nos falta aprender ficou bem separado do início, e é como a gente deve ensinar a repassar o que sabemos. A coragem da fé, ao receber tratamento injurioso, carregar sua cruz e salvar a própria vida. As duas coisas, ensinar e aprender, estão juntas. Isso tudo é uma coisa só. A divisão é didática, para facilitar a nossa compreensão. Mas por que eu preciso utilizar essa luz do mundo? É obrigação? Você acha que é obrigado a fazer tudo isso que está aí discriminado nesse capítulo? É sim. Por causa disso aí, da coragem da fé, se ainda não temos. Vamos verificar se nós já temos, através de reflexões, se nós já temos a coragem da fé. Vamos ver inicialmente o que é a fé, o elemento fundamental da fé. A fé deve ser raciocinada, informa Allan Kardec, para o mundo. Deus deu inteligência ao homem para compreender as coisas da terra e as coisas do céu. Não são só as coisas da ciência material, mas também a ciência moral, o ensino moral da vida, do amor, da solidariedade, etc. Mas tudo depende da inteligência. Foi aí que Deus promoveu a possibilidade do nosso progresso. Leis, progresso, trabalho, sociedade, igualdade, justiça, amor e caridade. Todas essas leis estão aí inseminadas dentro desse contexto de fé raciocinada. A fé raciocinada promove o progresso, e o progresso vem do trabalho. Esse trabalho vem através da nossa relação com a sociedade, considerando os nossos companheiros todos como irmãos. E a lei de justiça, amor e caridade reúne todas as ideias relativas a estes assuntos. Nós já sabemos que temos um monte de inteligência. Na virada do século, ficou bem esclarecido esse assunto pela psicologia. Por exemplo, Howard Gardner é aquele tal do QI, da inteligência lógico-matemática, a razão fundamental para tudo. Mas tem também
Nos estudos que ele apresentou, inteligência musical, espacial, corpórea, interpessoal, intrapessoal e linguística. Depois, na virada do século, veio outro tipo de inteligência, bem explícita, a inteligência emocional com o quociente emocional, que hoje algumas empresas dão mais valor do que ao QI. Emoções próprias. Desenvolver, captar e controlar. As próprias emoções. Emoções dos outros. Habilidade nas situações do relacionamento social. Tudo em função. Isso aí tudo é inteligência. Está nesse livro do professor Ney Lobo, que era um espírita excepcional, de grande importância no movimento espírita. A inteligência moral. O comportamento aponta ou não para a sua posse. Didática, o exemplo. Ela é observada na ação. Interessante, esse aí, Robert Coles, é um médico e fez essa proposta e está valendo. E a inteligência espiritual, que tem até o quociente espiritual, da Dana Zohar. Imprescindível nas crises existenciais, doenças graves, sofrimentos, idem, separações, prejuízos, etc. Imagine a somatória dessas inteligências todas em espíritos como Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, meus irmãos. Nós precisamos adentrar esse esforço para desenvolver nossas inteligências. Bom, agora são as aplicações desse processo de estudo e prática das inteligências. Começa com a coragem da fé. Mas nós temos coragem de apresentar a nossa fé? Jesus disse que não. Diz que muitos de nós não temos. Disse assim, em outras palavras, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele e não o apresentarei a Deus, porque ele não teve a coragem de apresentar as ideias, porque nós não podemos apresentar Jesus, mas é as ideias que Jesus nos ensinou. Na verdade, meus irmãos, se meditarmos, nós temos, muitos de nós, ou quase todos, vergonha de muitas das coisas que Jesus ensinou, de dar testemunhos dela diante do próximo. Com isso, nós não ensinamos, nos acovardamos e entramos na rotina daqueles que não merecem o conceito perante Deus apresentados por Jesus. Vocês vejam, um desenvolvimento disso são as opiniões próprias. Há mérito naquele que não teme proclamar ideias que não são as de toda a gente. E fraqueza naqueles que não têm esse mérito, não têm essa coragem, não têm essa força, não têm essa coragem da fé. Vocês vejam esses dois aí, Kardec e Chico Xavier, o valor que eles tiveram para mudar a humanidade, meus irmãos. Uma coisa impressionante, Chico Xavier mudou o Brasil, não é? Naquelas entrevistas que ele fez lá nos anos 60, nos anos 70, aliás. Foi uma coisa impressionante no Pinga Fogo. Então, vocês vejam como é importante a coragem da fé, daquele que sabe o que quer e que tem a força de querer. Outros exemplos, Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela. Como conseguir a libertação de seus povos e a mudança de comportamento com relação à compreensão das diferenças das raças. Tudo pela paz, pela não violência, porque tinham fé na luz que vem do alto, que nos alimenta a todos. Mas tem outro significado, que é testemunhar os ensinamentos de Jesus, sem temer praticá-los ou defendê-los. É isso, fazendo a caridade. Nós temos aí também dois exemplos muito citados.
a Madre Teresa e a Irmã Dulce, que viraram santas da igreja pelo comportamento e pelas lições que deram ao mundo dessa fé. Aos adeptos do Espiritismo, informa Kardec o seguinte: semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Esse é um aviso extraordinário, de grande aplicação prática, porque nós fazemos aqui, volta. Nós colheremos no mundo espiritual. Mas se for também, se não fizermos, também colheremos, infelizmente. Aliás, como nós vamos ver agora. O que nós devemos divulgar? Por exemplo, a cidade Nosso Lar, que gira em torno da Terra, acompanhando a cidade do Rio de Janeiro, acompanhando o seu movimento. E nós mudamos nossas vidas com esse conhecimento. Foi revelado em 1944 por André Luiz, no livro Nosso Lar. Não é? Como nós mudamos o nosso comportamento por essa revelação? Como temos que agradecer aos Espíritos por nos terem tido a caridade de nos mostrar detalhadamente o que acontece lá no mundo espiritual. Tudo isso em função da nova ciência, o Espiritismo, cujo objeto é o mundo espiritual. Sua existência, sua natureza, suas relações com o mundo material. Tudo isso André Luiz fez ao descrever a existência de Nosso Lar. E o mundo até fez um filme, no Brasil, né, em que nós vimos edificações extraordinárias, um comportamento social elevadíssimo, uma seriedade no tratamento dos problemas, o amor, a solidariedade, a fraternidade vivenciados realmente numa cidade do mundo espiritual. E a Terra lá no fundo, porque a cidade Nosso Lar fica acima do planeta. Mas também revelado por André Luiz, nesse livro, uma cidade estranha, um mundo infeliz, um local de infelicidades e de lutas, em que nós encontramos abaixo da superfície terrestre pessoas em trevas eram aqui no planeta Terra. E eles não veem a Terra nessa cidade porque estão enterrados, estão abaixo da superfície terrestre. Muito bem. Então nós vemos uma aplicação prática daquilo que Kardec avisou. No mundo espiritual, colheremos o resultado das nossas ações. Vamos partir agora para uma série de reflexões importantíssimas e complexas, feitas por Jesus, mas auxiliados por Allan Kardec. Quando os homens vos odiarem e separarem por minha causa e vos tratarem injuriosamente, rejubilai e ficai em alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu. Vê lá se nós fazemos isso. Se nos odiarem, injuriarem, nós vamos ficar alegres, rejubilantes. Que isso? Mas é a lição de Jesus. Foi Jesus que disse isso. Por quê? Porque a grande recompensa vos está reservada no céu. Esse céu aí representa essas cidades do mundo espiritual para onde nós vamos. Ou as lá de cima ou as lá de baixo. Dependendo da forma como nós vivenciamos aqui na Terra, na cruz terrestre. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ver o que é que significa cada uma dessas afirmativas de Jesus, hein?
renuncie a si mesmo. Auxiliados por Kardec. Desprender-se do egoísmo. Se nós desprendermos do egoísmo, nós enxergamos o próximo, meus irmãos. Nós entendemos a fraternidade universal. Nós passamos a ser amigos do bem e trabalhar pelo progresso de todos, não apenas acanhadamente pelo nosso desenvolvimento, mas pelo desenvolvimento de todos e de tudo o que nos cerca nessa vida. Tome a sua cruz. Suportar corajosamente as tribulações e as provas. Ah, meus irmãos, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Muito difícil ainda para nós. Confessemos-nos uns aos outros. Mas é lição de Jesus. Precisamos meditar nisso e começar a aplicar na medida do possível, corajosamente, mas caminhando passo a passo. Siga-me. Tomar os ensinos de Jesus como diretrizes. São as minhas pegadas, seguir as pegadas que Jesus falou. É isso que significa tomar os seus ensinos como diretrizes, o seu evangelho, que é a luz do mundo, evangelho aberto por Kardec, à luz da razão e da compreensão de todos os habitantes deste planeta. Muito bem. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Vamos ver também o que é que significa essa história de perder a vida e salvar-se por amor ao Evangelho. Então, vamos nos apoiar em que Allan Kardec explicou e nas ajudas muito boas da Rosemary Costa Rodrigues. Perder a vida, meus irmãos, é dar aos prazeres terrestres o seu relativo valor. Tem valor. Nós precisamos desses prazeres terrestres, ou desses condimentos que nos permitem viver em harmonia com a vida, em harmonia com a sociedade, mas dar o devido valor, não nos escravizarmos como submissos e condicionados a só isso visualizarmos como objetivo da nossa vida, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Não é isso. Botar o sentimento e o coração no Evangelho de Jesus, que é a luz do mundo. E dedicarmos-nos às coisas espirituais, meditar, olhar a natureza, sentir Deus na natureza, enxergar como a natureza é bela, cheia de vidas, todas elas amparadas, minuciosamente projetadas, programadas, tudo em bases de amor e fraternidade, de Deus para conosco e de Jesus também para com todos nós. Dedicarmos-nos às coisas espirituais e valorizarmos estas coisas ao limite das nossas forças. É essa a lição de Jesus. Salvar-se. Fazer triunfar em nós as verdades do Evangelho. Preciso explicar alguma coisa? Preciso dizer alguma coisa sobre isso? Isso significa salvar-se. Evangelho dentro de nós. Se não fizermos isso, nós não nos salvamos. E o que significa isso? Muita dor, muito sofrimento, muito arrependimento, muito recomeço doloroso, trevas e afastamento de tudo que é
amor, solidariedade, fraternidade, porque nos encontramos com o oposto destas coisas, que será aquilo que temos merecido durante muitas vidas que nós já tivemos, meus irmãos. O resultado final é esse. E receberemos na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que dermos prova. Façamos esforço, por exemplo, para merecer pelo menos uma visitinha na cidade de nosso lar, vendo aquelas construções maravilhosas, o bosque das árvores, das águas, e todos aqueles palácios e ministérios maravilhosos, com seus dirigentes maravilhosos, seus ministros, 72 ministros, cheios de ideias maravilhosas. É isso, meus irmãos, nós temos que procurar o maravilhoso, o belo. E isso só vamos conseguir com esforço, com trabalho, com dedicação, ouvindo Jesus, aproximando-nos da sua mensagem, querendo compreendê-lo, senti-lo, vivê-lo em todos os dias e momentos da nossa vida. A luz é para todos, meus irmãos. Desenvolve a nossa inteligência. E não nos faltam inteligências, como nós já vimos. E deve haver muito mais do que isso aí. Isso é apenas o começo da revelação pela ciência dos aspectos das nossas inteligências. Fé raciocinada. Deus deu a inteligência ao homem para compreender as coisas da terra e as coisas do céu. Meus irmãos, é o que nós precisamos. E nós, para termos aquela fé verdadeira, segundo Allan Kardec, nós temos que ter fé raciocinada, utilizando todas as possibilidades da nossa capacidade de compreender, sentir, relacionar e viver com os problemas que a vida nos apresenta, fundamentados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós vemos que Allan Kardec separou nesse capítulo 2 blocos, o de ensinar e o de aprender. Nós temos que ensinar, mas precisamos aprender esse grupo de mensagens que estão aí embaixo, que ainda não aprendemos, meus irmãos. Se tivéssemos aprendido, já não estaríamos mais neste planeta. Obrigado pela atenção de todos, por estas reflexões, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus.